Glórias a Deus. Aleluia. É isso aí, irmãos. Eu cumprimento a todos os amados irmãos, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Glórias a Deus. É motivo, irmãos, de muita honra, de muita glória e de muito louvor. Aleluia. Por parte do Senhor. Pois o Senhor me deu uma palavra tremenda nesta manhã. Amém? E eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra que o Senhor me deu. Amém? Mas antes nós vamos aqui entrar em espírito e em verdade, amém? Na presença de Deus, com o hino da harpa cristã de número 647. Aleluia. Que diz assim: em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Em espírito, em verdade, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia! Glórias a Deus! Louvado e engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! As nossas amadas irmãs já estão aí presentes, os nossos amados irmãos já estão aí presentes, e é motivo de muita alegria para mim receber as minhas amigas aqui do Facebook, na minha fanpage, amém? É um motivo de muita alegria receber vocês aqui também, meus irmãos. Estejam à vontade. Amém? A casa é de vocês. Amém? Estejam à vontade para comentar, estejam à vontade para compartilhar, estejam à vontade para expressar a alegria de vocês. Amém? Nós estamos aqui para cultuar o Senhor. A Bíblia Sagrada diz:
né, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 28, aleluia, que aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Amém? Então Jesus Cristo está aqui comigo, Jesus Cristo está aí com vocês. Amém? Então vamos se alegrar, vamos dar lugar, porque grande vai ser o mover do Espírito Santo de Deus nessa noite. Amém? Nós somos a igreja. Amém? Não é 4 paredes não. Nós somos a igreja. Porque a Bíblia Sagrada diz, aonde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei no meio de vós. Então se Deus está aqui, se nós estamos falando de Jesus aqui, estamos adorando Jesus aqui, estamos louvando a Jesus aqui, então é porque nós somos igreja. Eu sou a igreja, você é a igreja, porque você está dando lugar para o Espírito Santo. Amém, meus queridos irmãos? Então é isso. E a mensagem de hoje, o tema de hoje é doutrina salva? Vocês vão saber se salva ou não. Amém? Por meio da palavra de Deus. Eu já fiz uma oração forte aqui, antes de começar essa live. Amém? E disse para o Senhor, Senhor, que eu diminua, mas que o Senhor cresça. Amém? Então a palavra não é minha, a palavra é de Deus. E com certeza, aleluia, Deus vai falar contigo. E você vai saber qual o caminho que você deve andar. Qual o caminho que você deve trilhar. Aleluia. Nesse caminho, nessas suas jornadas que Deus colocou você nessa terra. Amém? Você vai saber o que tem que fazer para ser salvo. Amém, meus irmãos? Então é isso. Vou louvar o Senhor com mais um hino aqui. Amém? Com o mesmo hino, inclusive, né? O hino de número 647, que diz assim, em espírito e em verdade. Amém? Glórias a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus é fiel na terra, meus amados irmãos. Deus, Ele é fiel. Aleluia. Glórias a Deus. Então é isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver para te adorar, ó Rei dos reis, porque eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor, meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Aleluia. Glórias a Deus. É motivo de muita alegria estarmos reunidos aqui. Isto é um privilégio que eu tenho. Isto é um privilégio que você tem de ouvir a palavra de Deus. Amém? A Bíblia Sagrada diz, bem-aventurado aqueles que ouvem, aqueles que lê. Amém? As palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. Amém? Nós estamos às vésperas da grande tribulação. Amém? Isto é fato.
Nós não podemos negar, porque os sinais que comprovam que nós estamos nas vésperas da grande tribulação é confirmado pela própria Bíblia. Amém? Começando pelo livro de Daniel, capítulo 12, versículo 4, que diz assim, que nos últimos dias a ciência se multiplicará. Amém? E nós podemos ver nos dias de hoje que a ciência ela está multiplicada, né? Nós podemos olhar e ver com os nossos próprios olhos a tecnologia avançada. Olhamos para a medicina está avançada, porém favorece somente os ricos, né? Os poderosos. Mas nós, a classe mais desfavorecida, ela não nos favorece, amém? Só favorece quem tem dinheiro, amém? Então, a igreja do Senhor tem que ter fé, porque este mundo, ele vai ficar cada vez mais difícil para a igreja, vai ficar cada vez mais difícil a igreja sobreviver nesta terra, porque o mundo não favorece a igreja. Quem é cristão verdadeiro, ele vai padecer. E já está padecendo. Amém? Agora, quando o cristão é um cristão assim, nominal, ou seja, eu sou cristão, mas da boca para fora, não vive a palavra, não pratica a palavra, aí o mundo abraça, né? Esses aí o mundo abraça. Mas quando você tem uma postura diante de Deus, amém? Quando você tem atitudes diante de Deus, amém? Quando eu falo atitude e postura diante de Deus, é em relação ao homem, é em relação aos costumes deste mundo, é em relação às leis criadas pelos homens deste mundo, amém? A qual você não adere, mas você retém a sua fé, você fica com o seu coração firme na fé, firme na graça, firme na palavra. E aí você não cede. Amém? Você não cede. Porque você não pode compactuar com este mundo. Porque este mundo, ele é simbolizado mais ou menos por um bonde sem freio. Amém? Um bonde sem freio. Se você estiver dentro deste bonde, você vai descer para o inferno um dia, com certeza. Amém? Mas se você estiver firmado, enraizado na palavra de Deus, com certeza você vai vencer. Você vai vencer esse mundo. Por quê? O que vence esse mundo, meus amados irmãos, a Bíblia deixa bem claro. O que vence esse mundo é a nossa fé. Amém? Primeira Epístola de João, capítulo 5. É a fé que vence o mundo. Amém? E se é a nossa fé que vence o mundo, então nós já não andamos mais por vista. Opa! Não. Porque a fé, como diz lá em Hebreus capítulo 11, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, né, das coisas que não se veem, mas que elas existem. Isto é fé. É você andar olhando, entre aspas, né, mas vivendo neste mundo, porém não participando deste mundo, das coisas que este mundo possa te envolver e sufocar a sua fé. Você anda, mas sobriamente. Amém? Você está pensando nas coisas celestiais. Você está vendo, pela fé, você está acreditando que tem coisas espirituais te esperando depois desta vida. Então, você não pode se envolver com as coisas desta vida.
para que a sua fé não seja frustrada, para que a sua fé não seja morta, para que você não venha receber a influência do mundo, a influência de Satanás, amém? A qual vai, com certeza, sugar a sua fé e fazer com que você volte para os seus pecados novamente, amém? Simples assim, simples, não preciso pregar esplendidamente, maravilhosamente, sensacionalmente bonito para querer mostrar o Evangelho. Não. O Evangelho ele é simples. Amém? O Evangelho é simples, mas ele é objetivo. O Evangelho é simples, mas ele é claro. O Evangelho ele é simples, mas ele é lâmpada para os nossos pés. O Evangelho ele é simples, mas ele é luz para os nossos caminhos. Amém? O Evangelho é isso. É a simplicidade de Cristo na nossa vida. Quem foi Cristo? Como Cristo andou? Como Cristo se comportou? Quais eram as atitudes de Cristo aqui nesta vida? Diante do que Satanás mostrava e apresentava para ele. Irmãos, não vamos deixar o inimigo roubar a nossa coroa. Não vamos deixar, de jeito nenhum. Porque lá, na tentação do deserto, em Mateus capítulo 4, Satanás, ele apresentou todos os reinos do mundo para Jesus. Ele disse para Jesus, Senhor não, né? Ele disse, porque ele não tem respeito por ninguém, né? Mas ele apresentou para Jesus, olha, Jesus, se você me adorar e se prostrar diante de mim, eu te darei todo esse reino aqui, ó, do mundo inteiro, que pertence a mim. E qual foi a resposta de Jesus para Satanás? Vai-te, Satanás, aparta-te de mim, porque escrito está, só o Senhor teu Deus adorarás, e somente a Ele darás culto. Amém? Essa foi a resposta de Jesus. Amém, irmãos? Então, nós não podemos, irmãos, se encurvar diante de leis criadas por homens aqui na terra. Irmãos, eu estou vendo com esses próprios olhos muitos cristãos, não só pelas redes sociais, não é só um, é vários. Aqui é onde eu moro mesmo. Tem até pastor que já está no segundo casamento. É mole? Já tem pastor aqui que está no segundo casamento. Ok? Tem irmãs aqui, irmãos, que não quer perdoar a sua esposa. Amém? E estão querendo já, e estão pedindo para Deus escrever uma nova história em suas vidas. Irmão, vê se pode uma coisa dessa. Deus esqueceu o primeiro casamento e escreveu uma nova história na vida deles, na vida delas. Preparando outro homem, é claro. Preparando outra mulher, é claro. E você acha que Deus está nesse negócio, irmãos? Aí essa pessoa vem e fala para mim, mas o meu caso é diferente. Deus está abrindo uma exceção para mim, porque olha o que eu passei. Da mesma forma o homem fala, olha o que eu passei. Deus vai abrir uma exceção para mim. Então Deus vai rasgar a palavra dele. Deus está rasgando a palavra dele para abrir a exceção para algumas pessoas que são cristãs. Por causa do que elas estão passando, do que eles passaram. O que eles passaram, o que elas passaram não é nada. Perto do que nós vamos passar na grande tribulação. Não é nada. E não é nada perto do que a igreja primitiva passou. Amém? Nós não temos motivo algum, nem razão nenhuma para Deus abrir uma exceção, rasgar a palavra dele e permitir que nós venhamos andar
e praticar o adultério e depois entrarmos no reino dos céus, um lugar santo, um lugar puro, um lugar onde brilha a glória de Deus. Aleluia. Então, para nós entrarmos lá, nós temos que ser luz. Nós temos que andar com a glória de Deus aqui. E no adultério, ninguém vai andar com a glória de Deus. No adultério, ninguém pode ser luz aqui na terra. Amém, irmãos? Essa é a palavra. Amém? Não tem como Deus abrir exceção. Não tem como. Porque o casamento diante de Deus é um só. Amém? Aí você me pergunta, doutrina salva? Doutrina não salva, irmãos. A doutrina exterior do corpo não salva. Nem pode salvar, nem pode condenar. Amém? Porque essas pessoas que eu conheço, que estão partindo para o adultério, se vestem bem. São cristãos bem comportados. Outros são pastores. São pessoas que se vestem bem. Andam comportadamente bem. Pregam o evangelho. Amém? Então, eles têm uma doutrina exterior. Por isso que eu digo, a doutrina exterior, ela faz parte da salvação, mas ela não é a parte mais importante da salvação. A parte mais importante da salvação é você obedecer à palavra de Deus, na sua essência. Amém? Ou seja, aquele que adulterava não vai adulterar mais. Nem que tenha que viver sozinho aqui na face da terra até a morte ou até a vinda de Jesus. Certo? Aquele que adulterava não vai adulterar mais. Aquele que se prostituía não vai se prostituir mais. Aquele que mentia não vai mentir mais. Aquele que roubava, que fumava, que cheirava, que bebia cachaça, que usava drogas, não vai usar mais. Aquele que invejava, que se rendia e se prostrava diante de imagens de santa, de santo, não vai se prostrar mais. Amém? Aqueles que chamavam Jesus de criatura e que chamavam o Espírito Santo de apenas uma força ativa de Deus, não vai falar mais essas blasfêmias. Amém? Porque a doutrina do Senhor reprova tudo isso. A doutrina da palavra. Amém? Aquele que era pedófilo, aquele que estrupava, aquele que matava, mandava matar, não vai mais fazer isso. Porque o Evangelho liberta de tudo isso. Essa é a verdadeira doutrina que salva, irmãos. A palavra de Deus. Amém? Então, isso é doutrina. Isso é doutrina. Amém? A Bíblia diz lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 16 até lá embaixo, até o versículo 21, 22, a Bíblia deixa bem claro aí os frutos da carne e os frutos do Espírito. Deixa bem. O apóstolo Paulo diz que todos aqueles que cometerem aqueles pecados da carne não herdarão o reino de Deus. Amém, irmãos? Então, não tem como eu julgar as pessoas pela aparência. Tá certo? Sendo que o interior delas, a alma delas, estão pretas, estão negras, estão manchadas pelo adultério, pela fofoca, pela inveja, pela língua grande e por outros pecados que eu já comentei aqui e que não dá para me falar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e não temos tempo para isso, amém? Mas os irmãos sabem que tem uma série de outras coisas que condenam a alma da pessoa ao inferno. Os irmãos conhecem a Bíblia. Amém? Então, a doutrina exterior, ela não salva, mas ela ajuda no seu bom testemunho. Ela mostra que você é um cristão liberto. Ela mostra que você é um cristão salvo. Ela mostra que você é um cristão que teme a Deus e anda bem comportadamente diante da sociedade. A doutrina externa, ela serve para isso. Ok? Ela serve para isso. Porém, ela não salva. Porque o que salva é a doutrina verdadeira da palavra de Deus.
Essa doutrina aqui, irmãos, essa aqui salva. Amém? Opa, está escapando aqui. Essa doutrina aqui salva. Esta salva. Porque esta aqui, como Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amém? Então, essa doutrina salva. Porque essa aqui, ela condena o adultério. E ela não abre exceção para ninguém. A palavra de Deus não abre exceção. Ah, mas eu sou diferente. Eu sou filha do rei. Eu sou filho do rei. Né? Nossa, eu passei um problema muito difícil. Ninguém passou pelo que eu passei. Então Deus vai abrir uma exceção. E Deus vai preparar um homem para mim, um varão de Deus. Irmã, abre os seus olhos, irmã. Você acha que Deus vai dar para você um varão lavado e remido no sangue de Jesus? Que está purificado, que tem o Espírito Santo, que está bem encaminhadinho para o reino dos céus. Você acha que Deus vai dar um varão desse para você que já foi casada? Irmã, não se engane que Deus não vai preparar varão para você. Quem vai preparar é o diabo. O diabo sim vai preparar uma mulher dele para você. Viu, irmão? E um homem dele para você, mulher. O diabo sim vai preparar. Tá certo? Deus não. Deus não vai abrir exceção. Deus não vai rasgar a palavra dele. Tá certo? Para abrir exceção para ninguém. No céu não entra pecado. No céu não entra adúltero. No céu não entra adúltera. Tá certo? No céu não entra pedófilos. No céu não entra homossexuais. No céu não entra invejosos. No céu não entra pessoas que se prostituem. No céu não entra homens violentos e sanguinários. No céu não entra homens que bebem cachaça, fumam cigarro. No céu não entra. E a lista é grande, irmãos. A lista aqui é grande. Amém? Se eu começar a falar dos pecados que condena, eu vou ficar aqui até meia-noite. Amém? Não é fácil ser crente. Não é fácil mesmo, não. Ser crente é difícil, irmão. É complicado ser crente. Amém? Eu estou há 20 anos no Evangelho. O que Satanás já me tentou, já me provocou, já me ameaçou, e já trouxe pratos maravilhosos também diante dos meus olhos assim, ó. Vocês não fazem nem ideia. E eu estou firme na palavra de Deus até hoje, mas você pensa que foi fácil? Não era para mim estar pregando aqui, não. Não era para mim estar evangelizando e pregando lá fora também, não. Nas praças, evangelizando na areia do mar, evangelizando os vizinhos, evangelizando outras pessoas, indo para outras cidades. Eu evangelizei 11 cidades aqui, ó. Em um ano, de 2017 a 2018. Ou seja, no final de 2016 até dezembro de 2017, eu evangelizei 11 cidades aqui no litoral sul. 11 cidades. Uma distante da outra. Amém? Por quê? Porque eu tive que rejeitar as tentações do Satanás por todo o período que eu estou na fé. Não é fácil ser crente. Não é fácil. Então, irmãos, se armem com essa palavra de fé que eu estou pregando aqui. Se arme. Olha para o seu derredor. Olha diante de você. Veja as coisas que te influenciam. Passe a meditar mais da palavra de Deus, para você ver se você está sendo influenciado por Satanás. Para você ver se você está cedendo às coisas do diabo. Porque as coisas do diabo, ela é sutil, ela vem sorrateiramente, ela vem de repente, e quando você pensa, você já caiu. Quando você vai olhar, você já caiu. Ou você brigou, ou você se abraçou com uma mulher, ou a mulher se abraçou com um homem e caiu no adultério ou na prostituição. Quando você vai ver,
Você já tomou cachaça, já bebeu cerveja. Quando você pensar que não, você já falou mal do seu vizinho, já falou mal do seu próximo. Quando você for ver, você já caiu. Porque Satanás, ele vem sempre de uma maneira que vai atingir o seu ponto fraco. Amém? Ele sempre vai atingir o seu ponto fraco. Então você tem que se armar com a palavra de Deus para você nunca cair. Amém? Porque a doutrina é a palavra de Deus. Amém? Essa é a doutrina. Ok? O exterior, ele tem que ser mudado com o tempo. Amém? Com o tempo. Mas, de início, o que você precisa abandonar é os pecados da carne. Amém? E alguns pecados do espírito também, como rebeldia, soberba, orgulho. Ok? Esses são os pecados do espírito. Amém? Esses são primordiais. E na sequência os pecados da carne, né? O adultério, a prostituição, a mentira, a inveja, a glutonaria, a pedofilia, o homossexualismo, o lesbianismo e por aí vai. Idolatria. Ok? Então os pecados da carne têm que ser abandonados. Isso é primordial. Aceitou Jesus, já tem que lutar contra a sua carne, contra as suas paixões, que ela é envolvida por este mundo. Amém? E deixar os pecados do espírito, a soberba, o orgulho, amém? A rebeldia, para que Cristo possa trabalhar na sua vida. Olha só, vamos ler aqui no Evangelho na Epístola de Paulo a Tito, amém? No capítulo 2 a seguir, que diz assim: fé e conhecimento que se fundamentam na esperança da vida eterna, a qual o Deus, que não mente, prometeu antes da criação do mundo. No devido tempo, ele trouxe à luz sua palavra, por meio da pregação que me foi confiada por determinação de Deus nosso Salvador. A Tito, meu verdadeiro filho, em nossa fé comum, graça e paz da parte de Deus, Pai, e de Cristo Jesus nosso Salvador. Versículo 5, a seguir. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem o que ainda faltava, e constituísses presbíteros de acordo com as minhas ordenanças. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão. Olha aqui. Para ser um pastor, um líder evangélico, tem que ser marido de uma só mulher. Ok? E eu estou vendo em muitos lugares aí, inclusive por aqui, pastores já no segundo casamento. Amém? E aqui o apóstolo Paulo, no livro de Tito, está dizendo que um presbítero, tanto faz. Ele está falando presbítero, mas pode ser diácono, pode ser pastor, pode ser apóstolo, profeta. E isso não é só para os líderes, é para as ovelhas também. A palavra de Deus não é só para a liderança, é para a igreja inteira, é para os grandão e para os pequenininhos também. Amém? A Bíblia diz que o homem cristão e a mulher cristã têm que ser marido de uma só mulher. E ela marido de um só homem. Não pode abandonar. Se abandonar, tem que viver só.
Essa é a condição, porque o evangelho, a porta é estreita mesmo, irmãos. A porta é estreita, o caminho é apertado. Se Jesus falasse que a porta era larga e o caminho espaçoso, tudo bem. Aí você ia poder casar 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, porque não ia ter problema. Mas se o próprio Jesus diz que a porta ela é estreita e o caminho é apertado, é porque não entra bagagem no céu. Não entra bagagem. E o Espírito Santo, ele não tem comunhão com o demônio. Se você está no adultério, você está com o demônio e não com o Espírito Santo. Porque, se você não sabe, existe um demônio que se chama adultério. Se você não sabe disso, agora você fique sabendo. Existe um demônio que se chama adultério. Tá? Então, tem muitos cristãos que estão no 2º, 3º, no 4º casamento e profetizam, pregam o evangelho, faz milagre no nome de Jesus e pensa que está com o Espírito Santo. Como que o Espírito Santo vai habitar dentro de uma pessoa onde tem um demônio? Me explica isso. Sendo que a Bíblia diz que o Espírito Santo ele tem ciúmes de nós, porque nós somos o templo do Espírito Santo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E aí o cristão está no adultério, quer dizer, está com o demônio do adultério no corpo. Como que o Espírito Santo vai entrar nessa pessoa? Quero que me expliquem isso. Não tem explicação. Não tem explicação. Ou você tem o Espírito Santo, irmão e irmã, ou você tem um demônio. E se você está no adultério, a Bíblia diz categoricamente que você está com um demônio. E esse demônio vai levar a tua alma para o inferno um dia. Então, se você ainda há tempo, porque enquanto há vida há esperança, ainda há tempo, irmã e irmão, de você se salvar. Amém? Abandone o adultério. É isso. Não tem outra saída. Porque Jesus disse, a porta é estreita. E o caminho é apertado. Ele não disse que é largo. Amém? Jesus não vai abrir exceção para ninguém. Ele mesmo diz lá em Mateus capítulo 24 e 25. Naquele dia virão muitos a dizer, Senhor, Senhor, em teu nome profetizamos, pastoreamos, visitamos, ajudamos os pobres, os necessitados, fizemos curas, maravilhas, milagres no teu nome, Senhor. Íamos para a igreja, louvava, te adorava. Agora, Senhor, nos aceita. Aí o que Jesus diz lá? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, porque eu não vos conheço. Certo? Porque eu não vos conheço, diz o Senhor Jesus. Essa palavra não é minha, saiu da boca de Jesus. Então, os adúlteros naquele grande dia, Jesus vai dizer assim, apartai-vos de mim, maldito. Os pastores homossexuais, Jesus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos. As cristãs lésbicas, Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditas. Né? Os pastores, os cristãos pedófilos, Deus vai falar assim, apartai-vos de mim, malditos. E por aí vai, né? Aquele que toma uma cachaçinha no almoço, na janta, um vinhozinho, fuma um cigarrinho de vez em quando e nunca se arrepende, né? Aquele que gosta de julgar os outros, julgar muito os outros, condenar, se julgar mais santo do que todo mundo e esquece da humildade e da simplicidade de Cristo, né? Que andou no meio dos pecadores, não julgando pela aparência, mas sim mandando ele se arrepender, era dos adultérios, da prostituição e por aí vai, né? Amém? Então, irmãos, é isso. Essa é a doutrina do Senhor, ó. A palavra de Deus, a palavra que liberta primeiro por dentro e depois o exterior vai ficar todo limpo, porque uma pessoa que ela liberta por dentro, com o tempo ela vai abandonando as coisas, porque
Não é fácil a pessoa abandonar o exterior. Por exemplo, a pessoa se veste de um jeito há 20 anos, há 30 anos. De repente ela abandonar do nada assim tudo aquilo é complicado. Amém? Deus vai trabalhando na vida da pessoa aos poucos. Raramente acontece uma libertação assim. De uma pessoa já aceitar Jesus e abandonar tudo. Já abandonar tudo por dentro e por fora também. Isso aí é raras exceções que acontece. É raras exceções. Amém? No meu caso foi assim. No meu caso foi assim. Quando eu me converti, porque o Senhor tinha um plano, né? Um plano de apóstolo na minha vida. Então, quando eu me converti, eu abandonei as minhas amizades, mudei o meu jeito de se vestir. Amém? Me converti por dentro também, tá certo? Porque o Senhor já queria me usar. Então isto, na verdade, é uma obra que vem do Espírito Santo. É raras exceções que isto acontece. Amém? Raras exceções. Que nem comigo, por exemplo. Mas na maioria dos cristãos é aos poucos, irmãos. A gente não pode ficar julgando irmãos de outros ministérios, porque Deus está trabalhando. É Deus quem vai libertar a pessoa. Amém? Porém, às vezes a pessoa se liberta da extravagância, né? A pessoa era exagerada no se vestir, era exagerada no se maquiar. Mas de repente agora ela vai se maquiar, mas moderadamente. Amém? Vai ficar bonita para o Senhor. Não vai mais se vestir daquela maneira devassa, mas ela vai mudar as vestes dela, também não tão radicalmente, porém ela vai usar uma calça, mas agora ela vai usar uma calça comprida, mas uma calça não mais folgada, apertada do corpo, ela vai usar uma calça folgada, frouxa, social, uma camisa frouxa, social, decente, né? Que aí também não é pecado, mas tem irmãos que quer julgar qualquer pessoa e generaliza que toda aquela igreja lá vai para o inferno. E não é assim. A igreja do Senhor é multiforme. Deus chama cada um com um propósito diferente nesta terra. Amém? A gente não pode julgar as igrejas do Senhor, porque na verdade tem um pouco de cristãos salvos em cada lugar. Amém? Tem um pouco de cristãos salvos em cada ministério. Pois os ministérios são diferentes mesmo. Amém? O que seria, com esse ditado, o que seria do azul se não tivesse o amarelo? O que seria do amarelo se não tivesse o vermelho? E por aí vai, né? E o ditado dos dedos também, será que todos os dedos da mão são iguais? Nós sabemos que não são. Não são. Existe alguém idêntico a você, réplica de você? Não. Pode até nascer gêmeos, mas sempre tem uma diferença. Sempre tem alguma coisa diferente. Assim também é os ministérios, irmão. Cada líder espiritual é diferente do outro. Amém? Tem as igrejas pentecostais, mas também tem as igrejas tradicionais. Amém? Mas na verdade são todas do Senhor. É o Senhor que abriu, é o Senhor que direcionou. Embora também tenha muitas igrejas que foram abertas por homens, sem direção de Deus. Amém? Mas esses ministérios já estabelecidos são ministérios que o Senhor abriu, que o Senhor ungiu aquele homem lá e permanece até hoje. Então você não pode julgar porque a sua igreja se veste melhor do que as outras, segundo a tua visão. Segundo a tua visão. Amém? Porque para eles lá, eles não se vestem mal. Tá certo? E nem para o Senhor. Porque existem exceções. Existem exceções. Por exemplo, eu acho bonito uma irmã com o cabelo comprido e com uma saia comprida. Amém? Porém, 90% das irmãs que usam cabelo comprido e saia comprida, mais de 90%, as saias são coladas no corpo. E aí esses pastores não falam nada. Não falam nada. E aí julga as irmãs de calça comprida e de brinco nas outras igrejas. Mas as mulheres dele, as irmãs das igrejas deles, estão com saia comprida até a canela, até o calcanhar, porém a saia é justa.
você vê o molde do corpo. O que adianta também? As freiras estão se vestindo melhor do que elas, inclusive. Então as freiras podem julgar vocês. Porque a roupa das freiras é muito mais decente do que as irmãs que usam essas roupas, essas saias compridas aí nas igrejas pentecostais. Se for assim, então, os padres se vestem melhor, né? Eles cobrem mais o seu corpo do que os pastores que andam de terno e gravata. Se bem que para mim, na minha opinião, eu até respeito, mas a gravata para mim não é de Deus. A gravata para mim não foi criada por um homem santo. A gravata para mim, ela foi criada por um homem endemoniado. Porque você pode notar, a gravata ela simboliza uma língua grande. Amém? E simboliza outras coisas também. Eu vou falar a verdade. Eu vou falar a verdade. Tá? Não importa, doa quem doer. Mas a gravata simboliza, né, aquele órgão masculino. Tá certo? Também. Tá? Eu vou pendurar aquilo no meu pescoço? Eu não sou doido? Deus me livre. Desde 2002 que eu não ponho uma gravata no pescoço, irmãos. Desde quando eu saí da igreja. Nunca mais eu pus uma gravata no pescoço. E eu creio que isso foi obra do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. A gente não pode ficar julgando, generalizando, que todo mundo vai para o inferno das outras igrejas. Porque nós julgamos que a nossa igreja é melhor do que as outras. Não. Engano seu. Todas as igrejas são iguais diante de Deus, porque elas veio a existir por causa do sangue do Cordeiro de Deus vertido lá na cruz do Calvário. Tá certo? Então quem somos nós para julgar? Tem um pouquinho na sua igreja, tem um pouquinho nas outras igrejas também. Então, lute pela sua salvação que você ganha mais. E doutrine as pessoas da sua igreja. Porque a das outras não adianta, que você não vai libertar. Porque quem liberta é Deus. E se Deus chamou ela e chamou eles para aquela igreja lá, Deus é quem vai se responsabilizar por eles e não você. Ok? Isso é um recado para todos os pastores pentecostais que julgam ser mais santo e melhor do que os outros. Amém? Não é porque eu odeio vocês, não. Eu amo vocês em Cristo Jesus, irmãos. Mas eu estou orientando vocês para vocês não sentirem o peso da mão de Deus. Como Deus já me mostrou muitos desses aí, e a mão pesando. E ele gritando do lado, gritando do outro. Por vários nessa minha caminhada de 20 anos no Evangelho. Vi vários pentecostais pagando preço e não sabendo por quê. Inclusive nessa igreja enorme aqui do Brasil, que o seu fundador já faleceu. Eu vi ele gritar de um lado e do outro, e as igrejas fechando, e escândalo no meio da família. Por quê? Porque tocou nos ungidos de Deus de outros ministérios. Tocou no aprisco de Deus de outros ministérios. Não foi ele que morreu pela igreja do Senhor, foi Jesus Cristo. E esse irmão, ele só foi salvo, eu creio que ele foi salvo. Ele só foi salvo porque ele orava de 8 a 10 horas por dia. Porque se ele orasse pouco, ele não teria sido salvo. Porque ele tocou em muito ungido de Deus. Amém, irmãos? E o que eu estou falando aqui não é mentira. Tá certo? Eu estou aqui inspirado pelo Espírito Santo. Isso é revelação de Deus. Amém? Eu tenho autoridade para falar isso porque eu congreguei nessa igreja também. Amém, irmãos? Então é isso. Amém? Eu sei o que eu estou falando. Porque eu vivi isso. Amém? Eu presenciei isso. Só não vou falar placa de igreja e nome porque não convém. Só falo quando Deus toca para me falar. Quando Deus não toca, eu não falo. Mas quem já tem mais de 10 anos no Evangelho sabe do que eu estou falando. Amém? E sabe que eu não estou falando besteira. Aleluia. Porque aqui, ó, eu estou pregando a verdadeira palavra de Deus. E anunciando fatos que aconteceu e que acontecem até os dias de hoje. Amém? Então, ó, vamos dar continuidade aqui. Tito, capítulo 1, versículo 5 a seguir. Para esta missão te deixei em Creta, para que pusesses em ordem
o que ainda faltava e constituístes presbíteros de acordo com as minhas orientações. É necessário, portanto, que o presbítero seja irrepreensível, marido de uma só mulher, e tenha filhos cristãos que não sejam acusados de libertinagem ou de insubmissão, por ser encarregado da obra de Deus e indispensável. E é indispensável que o bispo seja irrepreensível, não arrogante, não briguento, não apegado ao vinho, não violento, nem dominado pela ganância. Amém? Agora, gananciosos é o que não falta, né? Nos nossos dias. Ao contrário, é preciso que ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sensato, justo, piedoso, tenha domínio próprio e apegue-se firmemente à fiel palavra, da forma como foi ministrada, a fim de que seja capaz tanto de encorajar os crentes na sã doutrina, quanto de convencer os que se opõem a ela. Porquanto há muitos insubmissos, que não passam de tagarelas e ludibriadores, principalmente os do grupo da circuncisão. É necessário fazê-los calar, pois, motivados pela cobiça, transtornam casas inteiras, pregando o que não convém. Aleluia. Um dos seus próprios profetas declarou: os crentes são sempre mentirosos, feras malignas, glutões preguiçosos. Esse testemunho é verdadeiro. Portanto, repreende-os com toda a severidade, para que se submetam a uma só fé sadia, não dando ouvidos a fábulas judaicas, nem a mandamentos de homens que se desviam da verdade. Para as pessoas puras, tudo é puro. No entanto, para os corrompidos e descrentes, nada é puro. Pelo contrário, tanto a razão quanto a consciência deles estão pervertidas. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por meio de suas atitudes o negam, e por isso são abomináveis, insubordinados e desqualificados para qualquer boa obra. E agora, para finalizar, irmãos, provando que nós não somos salvos por meio de doutrina. Amém? A não ser a bíblica, né? A doutrina que faz com que nós sejamos libertos do pecado. Isso é, se a gente também buscar, pedir e se arrepender, né? A doutrina exterior, ela faz parte da salvação, mas ela não é a primordial. Ela não é a mais importante. Amém? É isso que eu quero dizer. Agora, olha o que salva a gente. Olha o que faz você vencer todos os seus pecados. Presta atenção nesse versículo. Esse versículo é o que vai fazer você chegar até o céu. Amém? Para a gente finalizar essa live, esta mensagem, esse culto de doutrina. Amém? Isto é um culto de doutrina, amém? Para quem chegou agora. Aleluia. Então, este último versículo aqui, é ele quem vai te dar o direito de vencer este mundo, de vencer os teus pecados, amém? De se vestir também decentemente, amém? De não praticar nem cair no adultério, na prostituição, na lascívia, no assassinato, na briga, na violência, no homossexualismo, amém? Nas religiões falsas. Este versículo aqui, ele é tremendo, irmãos. Ele é tremendo, porque se realmente você ama Jesus, você vai se apartar dos seus pecados. Se você ama Jesus, de fato, você vai obedecer a palavra de Deus até o fim da sua vida. Se de fato você ama Jesus, você não vai ceder
diante de homem algum, seja lá qual for a ameaça. Qual for a ameaça, ainda que você tenha que morrer pelo nome de Jesus Cristo, você nunca negará. Amém? E você só vai conseguir vencer se você tiver na sua vida o que essa passagem aqui diz. Se você tiver isso aqui que eu vou ler aqui agora, se você tiver isso e sustentar isso, e não perder isso, abraçando o pecado, você vai ser salvo. Você vai ser salvo. Amém? Veja bem, aqui em Tito ainda, amém? Em Tito, agora só que no capítulo 2, no versículo 11, olha só o que diz a palavra de Deus aqui. Porquanto, olha só, a graça de Deus, tá vendo? A graça de Deus, aleluia, a graça de Deus, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas, aleluia. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, ela nos orienta a renunciar às paixões mundanas, ela nos orienta a viver de maneira sensata, ela nos orienta a viver de maneira justa, ela nos orienta a viver de maneira piedosa nesta presente era. Amém? A graça de Deus. Aleluia. Só que, irmãos, essa graça, ela pode se tornar em vão, viu? Ela pode se tornar em vão. Se você recebe a graça quando você aceita Jesus. Mas se você continuar nos seus pecados, a graça ela sai de você. Você perde a graça. Ou seja, você perdendo a graça é natural, né? Você vai ficar um crente sem graça. Aleluia. Se você perder a graça de Deus, minha irmã, meu irmão, vocês vão ficar um crente sem graça. E aí vocês não podem ser salvos, porque o pecado vai voltar a dominar vocês. Amém? Então a graça de Deus, ela tem que permanecer todos os dias da sua vida, até na hora da sua morte. Seja uma morte dolorida, seja uma morte por tortura, seja uma morte por fome, por sede, por martírio, seja uma morte por doença, seja uma morte por catástrofes, seja lá como for. Amém? Você não pode perder a graça de Deus. Você está gemendo. Ai, 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 ui, ui, ui. Está doendo, Senhor. Tem misericórdia, Senhor. Estão me apunhalando de tudo quanto é lado, Senhor. Mas você não pode perder a graça. Se você murmurar, você perde a graça. Murmurou, irmã? Murmurou, irmão? Se arrependa. Põe a sua boca no pó. Amém? Peça perdão que Deus vai te perdoar e vai te renovar. Mas não perca a graça de Deus, porque é a graça de Deus que vai garantir o seu passaporte no céu. Aleluia. Se você perder a graça, você também perde a fé. Amém? Porque a fé e a graça, elas andam juntas. Perdeu a graça, perdeu a fé. Perdeu a fé, perdeu a graça. Amém? E o apóstolo Paulo diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, né? Que o mais importante é a fé, o amor e a esperança. E desses três, o mais importante ainda é o amor. Amém? E o que é o amor? O amor com fé, com graça e com amor, você vai ser sempre aperfeiçoado. Amém? Glórias a Deus. Glória a Jesus. Então é isso, irmãos. A fé, o amor, que é a graça, amém? E a esperança. Nós não podemos perder isso. Como diz aqui Tito, capítulo 1, né? Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as coisas, para todas as pessoas, aliás, né? Essa graça é o amor. Amém? Aí o que diz lá em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus
amou. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Então, Deus amou graciosamente o mundo, que deu o seu próprio Filho unigênito, para morrer por todos nós. Amém? Então, o amor é a graça. Amém? Que nós recebemos quando aceitamos a fé. O que é a fé? A fé é a palavra de Deus, implantada no nosso coração. Romanos capítulo 10, versículo 17. Amém? Porque a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Amém? Romanos 10, 17. Então a palavra de Deus, ela é fé. Amém? Quando você tem a palavra de Deus, ou seja, você tem a fé. E foi por meio da palavra de Deus, que se transformou em fé dentro de você, que você veio aceitar Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador. E quando você aceitou Jesus Cristo, porque a sua fé se manifestou através da palavra de Deus, ele derrama o Espírito Santo na sua vida, ou seja, o Espírito de amor. Não é o batismo, tá? O batismo é outra coisa. Amém? O batismo com o Espírito Santo é outra coisa. Amém? É um revestimento a mais. Tá? Mas você não precisa do batismo com o Espírito Santo para ser salvo. É melhor ter? É melhor ter, é claro, é lógico. Quem é que não quer ter o batismo com o Espírito Santo? Mas o fato de você não ser batizado com o Espírito Santo, isso não significa que você não tenha o amor de Deus. Isso não significa que você não tenha fé. Isso não significa que você não tenha o Espírito Santo. Se alguém que é batizado com o Espírito Santo e fale línguas estranhas e tocar em você, irmão, irmã, vai pagar um preço terrível, porque você também é ungida e ungido do Senhor. Aleluia. Amém? Glórias a Deus. Então é isso, irmãos. Isso é a fé, isso é a graça, isso é o amor que vai te dar passaporte para a vida eterna. Isso você não pode perder de jeito nenhum. Por mais luta, por mais dor que você passa, não murmure e nunca negue a Jesus. E se pecar, põe a sua boca no pó e peça perdão, porque Deus é fiel para te perdoar e te renovar. Amém? Então, esta é a verdadeira doutrina do Senhor. Amém? Eu fico por aqui e que o Senhor possa ainda continuar falando mais no coração de cada um de vocês. Amém? Que a graça, que a paz e que o amor de Jesus Cristo continue sendo derramado nas vossas vidas até a vinda do justo. Amém? Em nome de Jesus eu abençoo a todos. Fiquem todos com a paz do Senhor. Glória a Deus.